Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que estudamos as parábolas de Jesus. Estamos buscando aprofundar na parábola do semeador, que já temos visto em vários encontros. Mas no momento estamos vendo a análise do Severino Celestino da Silva, que tem nos transportado de uma forma muito agradável para os tempos da Palestina, um profundo conhecedor da realidade, né, desses tempos, então nos trazendo, como ficou ali dito, a linguagem metafórica, né, que Jesus não usou o termo agricultor e sim semeador. Não é sobre a terra que ele está falando, mas sim de Adamá, que é a terra já purificada e aperfeiçoada. Esta terra aperfeiçoada fornece as condições para a chegada do homem. Portanto, o Aretes, do versículo 1, se transforma em Gênesis, em 2:7, e passa a participar na criação do homem, Adão, como Adamá, que é a terra aperfeiçoada. Jesus quer, portanto, semear a semente neste Adão, que era simbolicamente o homem e o agricultor da Galileia daquela época. Não uma semente material, mas uma semente espiritual. Então, nós percebemos muito claramente, por todos os estudiosos que já citamos, né, que nos ajudam a compreender as parábolas de Jesus, que é uma linguagem totalmente simbólica, metafórica, e que não faz o menor sentido nós nos apegarmos à letra. Não alcançaremos o ensinamento de Jesus se nos apegarmos à letra. É preciso buscar o Espírito, como Jesus nos alertou, né? É preciso buscar o verdadeiro sentido dos seus ensinamentos. Todos conheciam as consequências da semente material. E Jesus, como está escrito logo no primeiro versículo do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, tomou uma posição e ensinou para a humanidade que, para fazermos alguma coisa, é necessário que nos libertemos do nosso comodismo e repouso. O versículo começa com Jesus saindo de casa naquele dia. Então, tudo é um ensinamento. Sai de casa, então já nos ensinando que temos que ter o movimento. Ele abandonou aquele lugar em que podia desfrutar de conforto e aproveitar de forma tranquila o vento do mar da Galileia. Ele preferiu dizer não a todas essas comodidades em favor de outra semeadura. Ele se vê em uma situação na qual precisava unir o que Moisés falara e que todos já conheciam para a plantação, e que todos já conheciam que a plantação fora feita da água, do chamaim, no primeiro versículo do Gênesis, com o Adamá, do Gênesis capítulo 2, versículo 7. Jesus junta os dois, forma o homem, a partir daí não vai mais somente semear a terra, e sim semear a terra em função do homem. Portanto, a perfeição e a pureza derivam do Adamá, que é do Afar, o pó da terra, que o livro dos Espíritos chama de olimo, e que Emmanuel chama de protoplasma, em A Caminho da Luz. O protoplasma, de fato, Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz, um belíssimo livro que traz a história, né, de toda a formação do nosso planeta pelo Espírito Emmanuel através da psicografia do Chico Xavier, né? E ele fala do protoplasma, uma matéria gelatinosa
que foi a fonte de tudo. Tudo nasceu desse protoplasma que foi lançado, né? Lançado aqui no nosso planeta. Desprendeu-se, né? Então foi lançado. Desprendeu-se da nebulosa, formando aqui o nosso planeta, impregnado desse protoplasma, que é essa matéria que dará origem ao que temos aqui, não é? E é muito interessante quando pensamos, né, na linguagem figurada. O próprio Adão, que foi citado aqui, já falamos de outras vezes, que não tem o menor sentido colocarmos Adão como o primeiro homem na formação da Terra, porque a época já provado, né, que Adão esteve aqui, teria estado aqui, o mundo já era mundo há muito tempo. E, na verdade, Adão não é um homem, ele simboliza um povo, né? Então, é preciso se alcançar o fundo dos ensinamentos. Continuando, então, Afarim, Afarmim, Adamá, formou o corpo físico. No entanto, esse corpo físico também recebeu a centelha espiritual. É nesse solo material, juntamente com a centelha espiritual, que Jesus vem começar a propagação da sua primeira parábola, ao começar a falar da semente. Uma curiosidade interessante é que Zerá, em hebraico, não é somente a semente que você semeia no campo, é também a célula reprodutora masculina que dá origem à vida. Há uma metáfora ampla a ser descoberta aqui, de vida material, mundo material e semeadura espiritual. Não nos esquecendo que esses termos que Jesus fez uso era do conhecimento do seu povo judeu. Jesus recebeu o homem criado por Moisés, o qual ele trouxe de lá e tocou a água, pois ela é fonte de vida. Ambos, água e vida, possuem a mesma origem, porque não existe vida sem água. E não existe água se não houver o substrato dela, que é a vida. Essas duas substâncias se completam quando unidas ao solo, que é o homem, entre parênteses, Adão, filho da terra. Por esta razão, Jesus quis começar com o material e o espiritual, pois essas sementes possibilitaram a multiplicação do material, mesmo que o produto seja o fruto espiritual. A partir desse preâmbulo, começaremos a dissecar e analisar a parábola do semeador. Vamos começar então a análise que nos foi trazida por Severino Celestino da Silva, juntamente com o auxiliar Álvaro Mordechai. Então, buscando aqui, né, quando pensamos em água, a importância da água e a vida, né? O homem renasce da água, né? Então, quanta ligação com a água, tudo começou na água, no fundo do mar, né? E depois nas recapitulações aí, quando chegou o tempo do homem, também ali no útero, na água, no líquido amniótico, que tem exatamente a composição da água do mar, né? Então vamos lá. Mateus, no capítulo 13, versículo 1 e 2, diz o seguinte: Naquele dia, saindo Jesus de casa, vamos nos recordar então, nós já lemos algumas vezes, vamos nos recordar.
da parábola de Jesus. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. Nesse trecho da parábola, vemos que Jesus saiu de casa em busca de água. Houve, portanto, um contexto e uma preparação de Jesus. Isso, porque ele saiu e sentou-se à beira-mar, né? Então, como dissemos antes, primeiro foi necessário que ele saísse de casa e abandonasse a comodidade do seu lar. Não podemos ser um semeador da palavra ou alguém que leva a consolação para outra pessoa se não negarmos a nós mesmos ou a nossos interesses. Como dito tantas vezes a seus discípulos, cada um deles deveria amar mais a Deus que a família, abandonar seu lar e a si mesmo. E Cristo inicia sua caminhada dando um grande exemplo. Foi o primeiro a sair de casa. Em seguida, Jesus inicia a proclamação de uma parábola dita há 2000 anos, cujas lições são imortais e eternas, já que o amorável Mestre é o médium de Deus, e seus ensinamentos estão fora das dimensões de tempo e espaço, pois estão em consonância com o pensamento divino. Essa compreensão remete-nos ao livro de Gênesis, a Moisés, a criação. E o que significa dizer que Jesus saiu de casa, se na ve... e o que uma pergunta. E o que significa dizer que Jesus saiu de casa, se na verdade ele não tinha uma residência fixa e morava com Pedro? Para respondermos a tal pergunta, recorreremos a Emmanuel, no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, no qual ele conta que, de acordo com as tradições do mundo espiritual, na direção dos fenômenos do sistema, há uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor da vida, que vem em suas mãos que tem em suas mãos a posse das regras diretoras de todas as comunidades. Ele nos diz que esses seres angélicos e perfeitos, os espíritos crísticos, haviam se reunido 2 vezes próximo ao lugar em que se encontra o planeta Terra. A primeira delas, então, essa primeira reunião desses espíritos extremamente superiores, né? Espíritos crísticos que de outros orbes, né? De outros mundos, que são ali os espíritos governadores de outros tantos mundos deste universo, assim como Jesus é da Terra e de muitos outros mundos, né? Solidários à Terra que estão também sob a sua tutela, digamos assim, né? Suas ovelhas. Então, a primeira dessa reunião ocorreu na ocasião em que o sistema solar se deslocou e originou-se uma massa incandescente com os pródomos da vida, desprendeu-se do Sol, formando o planeta Terra, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então, essa foi a primeira reunião dos espíritos que ficou ali combinado, né, que Jesus seria o governador da Terra, o co-criador da Terra, né? E aí, então, essa parte material, né? Esse deslocamento de uma grande massa, né? Deslocou-se do sistema solar.
É. A segunda reunião ocorreu quando Jesus preparava-se para encarnar na Terra. A casa da qual Jesus é governador é o planeta Terra, porém o seu lar efetivo é o plano espiritual, né? Então, quando fala-se que Jesus saiu, né, foi a campo, não está dizendo que ele saiu de Nazaré, que ele saiu de Cafarnaum, da casa de Pedro, não, ele saiu do plano espiritual, né? Encarnou aqui entre nós. Desta maneira, ele sai de sua casa quando vem encarnar na terra. Em João, no capítulo 17, versículo 5, nós temos: E agora glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Jesus está prestando contas de sua passagem e de suas realizações entre nós, agradecendo a Deus pela honra de poder estar neste plano e pedindo que tivesse a mesma honra que teve quando se encontrava com Deus antes da criação dos céus e da terra. Aqui, Mateus faz, por sua vez, o uso de uma metáfora, referindo-se à casa de Pedro como se fosse a casa do Pai. Emmanuel compartilha conosco a declaração do Mestre e tudo o que ele havia feito para chegar neste lugar e para estar em condições de cumprir com seus desígnios. Sentira-se honrado ao receber um planeta cheio de dificuldades, expiações e provas, e ao assumir um compromisso com Deus de governá-lo e entregá-lo regenerado. Isso é algo que ele com certeza fará, embora não seja uma tarefa fácil. O que deve ser lembrado é que a primeira revelação não são os 39 livros do Antigo Testamento, mas a exemplificação, a encarnação e a vivência dos espíritos que vêm como Abraão, Isaque, Jacó, José e Moisés, né? Então, é a vivência desses espíritos. Isso que deve ser lembrado como a primeira revelação. A primeira revelação está centralizada em Moisés, né? Que nos trouxe o conhecimento do Deus único. Mas tudo isso pôde acontecer porque já havia Abraão, Isaque, Jacó, José e Moisés. Do mesmo modo, a segunda revelação é a exemplificação do Cristo, o ensinamento que vai sendo passado aos seus discípulos. Jesus, após sair da casa de Pedro, senta-se, como mestre que ensina sentado, o rabi, como se estivesse dizendo que agora ele vai cantar a sua canção, que ensina aos homens o caminho para chegar a Deus. Os discípulos ficam de pé, junto com a multidão ao redor do mar, e Jesus toma a sua lira, como o salmista tomava no passado. Dali, o salmista, os salmos, né? Os que cantavam os salmos. Dali sai a canção mais pura, perfeita e original. Ela é a semente da luz, do amor, da paz, de tudo que há de melhor. Tudo começa ali, quando ele se senta. Ele entra no barco, toma um assento, enquanto o povo fica de pé. E então ele fala por parábolas, como conta o Salmo 51, versículo 17, que diz: Ó Senhor, abre meus lábios e minha língua anunciará o teu louvor. Ele toma a lira de Deus no mar da Galileia e canta os louvores de Deus para aquela multidão que se encontra ali. Então,
ele sentado e os discípulos, todos os que buscaram-no, ouvindo em pé. E ele tocando a lira. Esse movimento de Jesus de entrar no barco quando se formava a multidão e de sentar-se enquanto todos continuavam em pé, porque está narrado, né? Quando ele vê a multidão se formar, ele senta-se. É feito ao estilo, então esse movimento é feito ao estilo rabínico. É rabi, né? Em hebraico é mestre. Como coloca Mateus, é o estilo de um mestre da Torá, que subiu ao monte, sentou-se e começou a ensinar, enquanto chegaram seus discípulos. Aqui, Jesus faz a mesma coisa. Ele sentou lá no monte, ele senta-se também no barco. Então, aqui ele faz a mesma coisa. Senta-se no barco de forma que não fique tão afastado daqueles que o ouvem e toma uma posição de quem vai ensinar e de quem quer ver melhor as faces de seus discípulos e ter mais amplitude de visão. É como se estivesse sendo formado ali uma classe espiritual ao ar livre, no grande anfiteatro da natureza que é o Mar da Galileia, onde ele foi para tocar a sua harpa sob a inspiração divina. É quase como se a própria natureza tivesse se formado para esperar que ele chegasse ali e pudesse lançar a melhor semente de luz espiritual do planeta. Além disso, existem muitas outras coisas que podemos explorar nesta cena. Em primeiro lugar, a multidão. Que multidão é essa? Sabemos que as multidões acompanharam Jesus por toda a sua trajetória e que grandes oradores, como padres, pastores, oradores espíritas ou de qualquer diretriz religiosa, sempre reúnem multidões quando falam. E aqui permitam-nos levantar um ponto para a nossa reflexão, sabendo de quantas vezes já ouvimos esses grandes oradores nos trazerem uma palavra de luz, enquanto fazemos parte de algum tipo de multidão, interroguemos nossa consciência e, se conseguíssemos colocar em prática pelo menos 5% daquilo que ouvimos, quão melhor estaríamos. Esta reflexão permite-nos entender que as multidões são grandes, porém os verdadeiros discípulos são poucos. Aqueles que ouvem esses ensinamentos e efetivamente buscam ir na direção de colocá-los em prática não são a maioria. A outra questão importante a ser explorada: o barco. Então, primeiro a multidão, agora o barco. Há outro barco dentro do Antigo Testamento e que é uma importante referência à Arca de Noé. Ela é descrita como se tivesse 3 pavimentos. No primeiro pavimento encontram-se os animais, no segundo pavimento os alimentos desses animais, no terceiro pavimento está a família de Noé. No capítulo 3º do livro No Mundo Maior, Calderaro nos apresenta a casa mental, que assim como a arca é dividida em 3 regiões distintas, como se tivesse 3 andares, de acordo com as elucidações provenientes do capítulo À Luz da Doutrina Espírita, entrar num barco significa estar encarnado. Profundas reflexões, né? Analisando profundamente os simbolismos usados, né? Por Jesus, por todos, por aqueles que o antecederam,
já dentro desses símbolos, por isso que tudo se fazia mais claro para muitos os que os ouviam. Jesus então saiu de casa, mas vamos fazer uma referência à Arca de Noé. A Arca de Noé também temos que entender, né? Temos que entender também essa representação simbólica, né? Porque se entendermos ao pé da letra, vamos achar que houve um dilúvio universal e que o mundo teria recomeçado a partir de Tomé, Noé e sua família, né? Não tem o menor sentido, não teria dado tempo para para povoar, né? Não tem o menor sentido levar-se ao pé da letra. E é comprovado que naquela região houve um grande dilúvio, sim. Houve um grande dilúvio. E foi tão grande que, em tempos tão distantes, com dificuldades de comunicação, quem se viu naquele dilúvio entendeu que o mundo tinha acabado. Daí ficar ali na memória que o mundo havia acabado, né? Mas isso não é fato. Isso contrariaria toda a lógica da ciência, do que temos comprovado. Continuando, Jesus então saiu de sua casa e entrou em um barco. No dilúvio de Noé, chove por 40 dias e 40 noites, para que aquela água que estava caindo dos céus pudesse purificar os corações das pessoas. Noé e sua família estavam no barco. Jesus se colocava em cima do barco, para que toda a multidão o visse. Assim, todo aquele que quisesse enxergar os caminhos da purificação do Evangelho poderia enxergar a Jesus, independentemente de onde estivesse, fosse na praia ou no Sermão do Monte. E isso ocorre ainda hoje, independentemente do que tenhamos feito ou de onde estejamos ou por onde tenhamos caminhado, se quisermos encontrar Jesus, nós o enxergaremos. Só que naquele momento, nosso mestre estava dentro de um barco, dentro de um corpo físico. Ainda o barco estava dentro da água doce. Jesus está sobre o símbolo daquilo que, em seu caso, já o purificou. A água do mar da Galileia é doce, que é a água que sacia a sede do espírito. As riquezas que são geradas na Galileia, não aquilo que nasce das sementes plantadas pelos agricultores, mas sim as sementes do Cristo, saciam a fome do espírito. Portanto, Jesus está convidando a todos que estão na praia e o enxergam. Se alguém tem sede, venha a mim e beberá. Aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, de seu seio jorrarão rios de água viva. João, capítulo 7, do versículo 37 ao 38. Percebemos também que todo o livro de Gênesis está condensado nessas falas, e com isso começamos a entender como o Espírito do Cristo continua distante de ser compreendido. Daqui a muito tempo ainda estaremos discutindo essa mesma passagem, pois os ensinamentos do Evangelho ainda continuarão sendo vigentes. Há mais um detalhe a ser examinado. Nesse versículo, Jesus está cumprindo mais uma das profecias de Isaías 30, versículo 20. Dar-vos-á o pão da angústia e água racionada. Aqueles que estavam fora do barco estavam sofrendo o jugo do Império Romano. E mais do que isso, eles estavam também vivendo na escravidão. Essa é a escravidão na qual a maior parte de nós ainda vive até hoje. A escravidão de nossas paixões inferiores.
Embora o Senhor dê o pão da adversidade e a água da aflição a cada um, o seu mestre não se esconderá mais. Por esta razão, ele subiu no barco e todos puderam vê-lo, mesmo estando sentado e fazendo-se pequeno para que pudéssemos compreendê-lo nas suas condições. Ele não se esconderá mais e com os nossos próprios olhos todos nós o veremos. Cada um desses versículos é uma profecia de Isaías sobre o Messias no versículo 2 de Mateus. Ele está cumprindo mais uma. Por hoje, ficam essas reflexões, aprendizados profundos que valem a pena meditarmos, concatenarmos bem as ideias e tirarmos um proveito dessa riqueza de ensinamentos. Que fiquemos em paz.